Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins e BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Rio Preto Cast. Estou aqui mais uma vez com o Igor, sou Leandro Martins, tudo certo, Igor? Tudo certo, cara, tudo certo. E vamos para mais um episódio, mas antes disso eu gostaria de lembrar a todo mundo, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, coloca a sua inscrição, deixa seu like, deixa seus comentários, vamos interagir aí, vamos levar o canal do Rio Preto Cast para toda a região. Exatamente. E siga aí nas redes sociais, né? Instagram, principalmente, TikTok, enfim. E também nas plataformas de áudio, se você é daqueles que preferem ouvir e não assistir. Então também nos siga aí. No Spotify estamos com 64 seguidores, né? Que eu te mandei esses dias, né? Isso, exatamente. Então também, quem tiver aí no Spotify, Deezer, Amazon também, Google Podcast, pode seguir a gente também. Igor, conta aí pra gente o que nós vamos falar hoje, que é um tema super importante, né? Cara, hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Rim, né? É um tema que traz pra gente uma abordagem, um cuidado especial com a nossa saúde. A gente vai falar da saúde dos nossos rins hoje. Exatamente. E claro, para trazer, né, esse conteúdo pra gente, a gente trouxemos aqui hoje o Dr. Horácio José Ramalho, nefrologista, dentre as várias... formado na FAMERP, já trabalhou presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, Sociedade Paulista de Nefrologia e também atualmente diretor municipal do hospital aqui de São José do Rio Preto, né? Doutor Horácio, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e vamos falar sobre a saúde dos nossos rins. É isso aí. Doutor, então, tudo surgiu, né, para o Dia Mundial do Rim, a questão da doença renal crônica, né? Então, o que seria a doença renal crônica? Assim? Então, antes eu queria falar um pouquinho por que existe o Dia Mundial do Rim. Uhum. Quer dizer, é um dia que a Sociedade Internacional, mundialmente, existe uma preocupação de divulgar notícias e principalmente conceitos sobre a saúde do rim, antes de falar das doenças. Sim, sim. Por que isso? Para que haja uma detecção, prevenção primeiro, depois detecção e tratamento adequado se achar alguma doença no rim. Uhum. Então, nós queremos dar esse alerta, é um alerta mundial. Sim. Naquele dia, naquela semana, o mundo para um pouco para fazer uma pergunta importantíssima. Como está a saúde dos seus rins? Entendeu? Em cima dessa pergunta, a gente vai desencadear uma série de respostas para saber como é que se tem o rim, que é super importante e que filtra todo o nosso sangue e que sem ele não é impossível de sobreviver, vai ter esse alerta. E cada ano, isso já existe, esse Dia Mundial já desde 2006. Uhum. E cada ano que tem, eles põem, além de falar sobre a saúde do rim, eles põem alguma coisa a mais para ter um realce. Então, Dia Mundial do Rim da Mulher. Uhum. Então, as doenças que acometem mais a mulher. Dia Mundial do Rim, focando um pouco mais a criança. Dia Mundial do Rim do idoso. Então, naquele ano, além de falar de todos os cuidados, as doenças renais, também dá uma ênfase ao idoso. E esse ano é o Dia Mundial do Rim em situações de vulnerabilidade para esses pacientes que têm doença renal. Tá, sim, bacana. A gente percebe que muitas pessoas não têm conhecimento e acabam negligenciando um pouco o cuidado com os rins, né? Com certeza. A gente percebe muito isso, há muitas dúvidas, né? Em relação principalmente nessa questão que vai ser abordada esse ano das pessoas com maior vulnerabilidade, sim. Aqui, por exemplo, elas estão mais suscetíveis a doenças renais do que pessoas que não estão em situações de vulnerabilidade em si. Tá. Então, assim, se a gente fosse fazer uma pergunta, como é que está a saúde do meu rim? O que eu preciso saber se ele está saudável ou não? Nós não teríamos recurso e nem meios de avaliar a população total.
Então, você tem que ver quais são os mais propensos a ter doenças renais. E quais seriam os mais propensos a ter alguma doença renal? Seriam pacientes acima de 60 anos, pacientes que têm alguma doença importante como hipertensão arterial, diabetes e doenças renais que tenham na família. Se a gente pegar só esses dois grandes segmentos de pacientes da população hipertensa e diabética, vamos conseguir fazer um avanço enorme se detectar alguma insuficiência renal nessa população. Porque, como nós podemos dizer, a insuficiência renal ela é assintomática. Ela não dói. A gente sempre fala que o rim tem dor, as minhas costas estão doendo, eu acho que o meu rim... Ele leva a fama, o fígado na frente e o rim atrás. Pode ver, estou com uma dor, é o fígado. E atrás eu estou com o rim. E não é, a doença não dói, a doença é assintomática. Ela é silenciosa, né? Totalmente por silenciosa. Isso ela tem essa preocupação a mais, né? Então, claro, quando a pessoa já está numa fase mais adiantada, ele vai ter uma manifestação clínica evidente. Mas antes de chegar lá, é isso que nós queremos falar, não deixar, detectar precocemente, prevenir isso aí. Poder tratar para impedir que ele evolua para a diálise e para o transplante. Sim. Em cima disso, eu gostaria até de perguntar, assim, já que é uma doença com um perfil mais silencioso, né? Quais são os principais marcadores, né? O que um paciente que hoje ele entende que não se manifesta nada com o seu organismo, né, com o seu corpo em relação a algum tipo de doença renal, que sinais que ele tem que começar a ficar atento, digamos assim? Como é silencioso, totalmente assintomático, a gente tem que pesquisar se tem alguma lesão inicial nesse rim. E são exames muito simples, muito fácil de fazer, de baixíssimo custo, faz na rede pública, faz em qualquer convênio. São dois exames fundamentais. Chama creatinina. É uma substância que você dosa no sangue e muito fácil de dosar, muito barata. E ela vai ser um marcador da filtração do seu rim. Como a glicose é o marcador do diabetes. Então, quando você dosa a sua creatinina, se ela estiver discretamente alterada, existem fórmulas que você já vai estimar quanto está filtrando em percentual aquele rim. Que é o índice de filtração glomerular. Índice de filtração glomerular. E exame de urina, simples também, para ver se tem proteína na urina. Não é normal escapar proteína na urina. E nem hematúria. Então, dois exames que hoje está mais do que estabelecido, qualquer UBS pede, qualquer cidade pequena, qualquer lugar, e muitas vezes são solicitados e nem analisados adequadamente. Mas então, como você disse, qual seria o início se fosse fazer uma prevenção nessa população que a gente chamou de mais acometidos e mais propensa a ter uma doença renal? Dosar sua creatinina e fazer um exame de urina. Nós já teríamos assim andado muito em termos de prevenção, detecção e tratamento adequado. Ah, que bacana. E o senhor vê assim que a população em si, no geral, ela de uns anos para cá, ela já tem olhado um pouco mais, porque a gente vê quando se fala de rim, só se fala das famosas pedras nos rins, né? Exato. Por quê? Porque dói. Porque o cara tem aquele desconforto, ele está no meio de uma atividade de trabalho, ele precisa parar e ser atendido, ou ele está de noite, ele precisa sair com aquela dor intensa. Então a cólica renal chama muita atenção, mas a maioria desses cálculos são eliminados. E o pior, as pessoas não vão ver porque elas formam o cálculo. Sim. Então, elas só são tratadas naquele momento emergencial para tirar a dor. Mas o cálculo por si só, ele já é um indicativo de que algo não está bem com a saúde dos rins ou não necessariamente? Não necessariamente. Na grande maioria não tem absolutamente nada. Não tem uma ligação. É raro você ter uma doença por cálculo e lesa o rim de uma forma definitiva, precisar de diálise. É raríssimo. Quando acontece isso, é uma tragédia você perder o rim por causa de cálculo. Então, ela é muito dolorosa, ela é muito sintomática, leva muita consulta, mas, felizmente, não leva um transtorno e uma lesão tão grave no rim como nas outras doenças. As outras doenças que nós dissemos, hipertensão e diabetes. Por quê? Hipertensão e diabetes, nós temos milhões de brasileiros que têm hipertensão diabética.
E são doenças que são possíveis você reduzir o impacto, reduzir a lesão renal se você trata bem a hipertensão e o diabetes. Então é inadmissível quem tem hipertensão e diabetes não ter feito uma creatinina e nem uma urina tipo 1. Não existe isso. Tá? Por quê? Porque são doenças que você pode melhorar, você pode fazer a intervenção, diferente de doenças imunológicas, por exemplo. Existem doenças imunológicas, nefrites imunológicas, que comprometem o rim, que você precisa usar imunossupressor, é difícil controlar, mas essas doenças, hipertensão e diabetes, que vai depender do controle adequado, tomar medicação adequadamente e não fazer lesões renais, é inadmissível que não dose uma creatinina. Quer dizer, é o beabá. Todo mundo tem que ter uma creatinina no exame de urina nesses milhões de brasileiros que são hipertensos, diabéticos e são idosos. Porque o idoso também é subestimado a função renal. Porque existe o envelhecimento do rim, mas esse envelhecimento tem que ser medido, ver a filtração e adequado para ele. Porque o grande erro é que você vê uma creatinina no limiar do idoso e não vai fazer a avaliação dessa filtração. E qual que é o impacto para o idoso? Ele não tem doença renal às vezes, mas ele tem uma redução da sua filtração glomerular. Ele é uma população que toma muita medicação. E essas medicações têm que ser acertadas de acordo com a eliminação do rim. Não é que eles não podem usar. Mas se ele usa, por exemplo, comprimidos para uma pessoa jovem que tenha uma função renal normal, que ele use uma medicação de 8 em 8 horas, provavelmente no idoso ele vai usar de 12 em 12. E vai ser a mesma dose terapêutica adequada. Aí começa a ver aquelas questões daqueles velhinhos mais com os pés inchados, né? Porque tá retendo muito líquido. Não é isso, mas você começa a dar medicações que interagem entre essas medicações. Algumas têm eliminação renal, outras hepática. E isso faz uma mistura no metabolismo da pessoa e é ruim. Então, o idoso tem que ter uma filtração glomerular estimada. Ele vai fazer uma anestesia, ele vai tomar um antibiótico. Ele pode usar, desde que seja adequado para aquele tempo de filtração que ele consegue eliminar aquele antibiótico, aquele medicamento. Então não é só no doente. Sim. A pessoa vulnerável que nós estamos falando, ela tem que ter essa visão de antecipar não só a evolução da doença, mas antecipar complicações no trajeto dessa doença, que vai ser longa, vai ser anos que vão ter. O diabético tem de cara? Não. O diabético tipo 1, que é muito menor incidência na população, ele leva anos, e hoje bem controlados, com insulinas adequadas, com bombas de insulina, ele não pode ter lesão renal. O diabético tipo 2, que a maioria são milhões que tem, esse vem junto com obesidade, vem junto com outras comorbidades que demora às vezes para ser tratado. Então, quando você faz o diagnóstico, você já tem que saber se já tinha alguma lesão já prévia, fazendo creatinina e urina tipo 1. Basicamente, então, quando a lesão renal ou a doença renal ela acaba se desenvolvendo em um estágio mais avançado, é porque algum agente causador já veio acontecendo ao longo do tempo. Seja uma hipertensão, seja um diabetes. A doença do rim, da hipertensão do diabetes, o rim sofre as consequências dela. Não é o rim que está doente. O mau controle da hipertensão vai fazer lesão da microcirculação renal. O mau controle do diabetes vai fazer lesão nos glomérulos, na filtração desse rim. É isso que vai acometer ele e aos poucos ele vai fibrosando, vai aparecendo proteinúria e vai perdendo função, mas isso leva anos. Então nós temos que detectar antes. E quem tem que fazer. Creatinina, urina tipo 1. Isso é fundamental. Sim. E assim, quando a gente fala, então, foi diagnosticado, tem alguma coisa, como que é o tratamento? Tem via medicação, por exemplo, mas a pessoa acha que ela não pode também abusar muito, né? Porque a gente sabe que pode chegar no final, pode fazer diálise ou algo assim. Eu estou querendo evitar de falar da diálise do transplante, que é o que eu mexo com isso o dia inteiro. Mas porque eu quero falar da saúde do rim. Sim. É isso que nós temos que dizer. Não pode chegar na diálise no transplante. É os cuidados que precisam ter. Essa semana, nós temos que pensar, olha, vamos cuidar do meu rim, vamos ver como é que ele está. O que fazer para não chegar a isso.
Então, essa população exposta a maior risco, idoso, diabético, hipertenso, pacientes que têm doença renal na família, teve alguém que já fez diálise ou fez transplante, paciente que tem calculose há anos, ou infecção urinária há anos, esses são obrigatoriamente fazer essa prospecção. Tem que fazer creatinina ureia tipo 1. E aí, a terapêutica é individualizada. Nós vamos tratar a hipertensão da forma melhor possível. Os medicamentos melhores é adequado para aquela idade, para aquele tipo de hipertensão, se está mais severa, menos severa. E também, no paciente que é diabético, também ele vai tratar desde necessidade. Hoje tem drogas muito boas e tem insulinas muito boas, e que, então, quem tem essas duas doenças não estão condenados a evoluir para a insuficiência renal crônica. Quando eu falo insuficiência renal crônica, não falo só renal crônica. Doença renal, eu falo, é a principal causa de cegueira, é a principal causa de amputação. Então, se você tiver essa doença e controlar, você vai evitar enormes complicações cardiovasculares e principalmente do rim, né? A gente percebe assim, aí falo de que a gente ouve mesmo no geral, né? Às vezes as pessoas elas não ignoram um pouco os rins por terem 2. Mas aí até uma dúvida assim, a pessoa ela pode ter uma vida super normal com apenas um rim, né? Sim, tem pessoas que nascem com um rim, vivem a vida toda e nem sabem, às vezes fazer ultrassom lá, engravidei e fala, opa, tem um rim só. Sem problema. Tanto é que existe doador também para transplante, você sendo saudável, você doa um rim. A gente hoje praticamente não usa mais doador vivo, porque a gente incentiva a doação de doador falecido. Mas você pode doar um rim, né? Sim. E você vive muito bem, desde que você não tenha lesão nenhuma, não tenha nenhuma doença, você vive bem com o rim. E puxando então para o assunto da saúde dos rins, né? Muito se fala da questão da água, que a gente estava até falando há pouco aqui, um pouco antes de começar o programa. Aquela questão assim, qual que é a recomendação? É 2 litros de água por dia? É um pouco mais? É um pouco menos? Como que funciona essa relação e o que de fato isso tem a ver com a saúde do rim? Isso acaba ficando enraizado na população, de tomar bastante água, a gente vai melhorar a nossa função do rim e vai evitar que ele tenha doença. É mito. Quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar o suficiente para ficar hidratado. Porque o rim não é só um grande filtro, ele filtra 180 litros de sangue por dia e a gente só urina 1,5. Ele reabsorve tudo. Então ele é um órgão extremamente eficiente, ele filtra e reabsorve 179 litros em 24 horas. Então ele tem essa capacidade de concentrar e diluir. Se a gente sentar aqui e tomar água, nós vamos urinar, vai estar dessa cor, clarinha. Se a gente sentar aqui, ficar aqui 3, 4 horas sem tomar nada de água, ele consegue concentrar, ele vai ter uma urina dessa cor. Porque ele concentra muito, a urina fica mais amarelada. Ele dilui muito, ela fica branquinha. E muitas vezes o paciente toma muita água, está com insuficiência renal, você fala, olha, mas doutor, mas meu xixi é tão branquinho, tão limpinho. Não tem nada a ver. Sim. Uma outra coisa que a gente ouve também é a questão da cerveja, né? Às vezes o pessoal toma muito e fala, estou indo muito ao banheiro. Deve estar... A cerveja tem 2 mecanismos. Pela expansão de quantidade de líquido mesmo da água e que o álcool também inibe um hormônio que chama hormônio antidiurético, esse hormônio que segura o líquido. Como ele inibe o hormônio, você vai ter 2 motivos de urinar mais. Pela cerveja e pela quantidade que você tomar. Bacana. Acho que é super legal esses esclarecimentos, né, que o senhor tem colocado aqui, acho que para justamente ajudar a população, até para quebrar outros mitos, né? O senhor vê que existem, além dessa questão da água, outros mitos assim que a gente ouve bastante, ou então pessoas que até vão ao consultório sobre essa questão dos rins? Não, então, da água é muito importante ainda para quem tem doenças específicas, por exemplo, quem tem calculose. Ele tem que tomar mais águas para evitar que os cristais se aglutinem e que formem cálculo. Mas é um pedaço da população. Pacientes que têm com frequências de infecções, você também orienta a tomar mais. Mas de uma maneira geral, você tem que hidratar bem para você ter
suportar o nosso clima aqui, que é bem quente. Entendeu? E o idoso mais ainda, porque ele perde líquido sem sentir muito sede. Então você tem que hidratar bem o idoso. Porque mas sem o exagero. Também muitas vezes a pessoa idosa é forçada a tomar um monte de água para o rim, e não vai ajudar muito. Tem que manter ele hidratado, mas sem exagero. Outra coisa que se fala muito é sobre a carambola, né? Você já deve ter ouvido. Já ouvi falar que carambola demais, ela acaba se tornando inimiga dos rins, né? Demais não é mais nem de menos. O que aconteceu é que se descobriu que a carambola tem uma toxina e quem tem o rim funcionando muito baixo lá, ela acumula e dá um efeito neurológico, dá uma complicação. Mas pessoas que têm função renal acima de 30%, pode comer carambola. Às vezes o cara pensa, e outra, ninguém vai lá e come uma cesta de carambola todo dia, né? Difícil. É uma fruta tão exótica, né? Então, carambola também, às vezes fica aquele pavor, não pode, não é isso. Muitas vezes é para o paciente renal bem avançado, já que deve evitar, porque ele tem uma toxina e que leva a efeitos colaterais indesejáveis e aí sim tem risco. Mas do resto da população não tem problema nenhum. Tá? Voltando a falar até da semana aí do Dia Nacional do Rim, né? A prefeitura aí junto com o pessoal aí do HB também, né? Da FunFarm, vamos fazer uma campanha para incentivar também as pessoas, né? Não, a campanha aqui de São José do Rio Preto é uma das melhores do país. Que bacana. Por quê? Porque ela foi incorporando várias ações. Então tem ações informativas, que durante a semana passa nas televisões, nas salas de espera, dos consultórios, dos ambulatórios, e inclusive nas 100 cidades que compõem a DRS nossa, a gente manda material também. E também tem esse comprometimento com a Secretaria de Saúde local, que todas as UBS, as 50 locais de UBS, naquele dia, naquela semana, fazem informação para todos que vão lá e fazem exames também voltados para isso. E no dia também nós temos uma ação com a população. Esse ano vai ser no Shopping HB, ali no ambulatório, vai ser no Shopping Cidade Norte e vai ser no Poupa Tempo. Então são locais de alto trânsito de pessoas que nesse dia vai ter informação e vai ter medida de pressão, glicemia e na urina pesquisa se tem proteína ou não. Então, nesses locais vai haver coleta de urina também? Das 9 às 15 horas. Que bacana. Então, além de glicemia, pressão, peso, orientação, se achar alguma alteração, já tem um protocolo específico que vai encaminhar para como é que ele vai se direcionar com aquele achado que foi feito durante a campanha, para não deixar ele solto. Não adianta você fazer a detecção e falar, até logo, você tem uma doença renal. Exatamente. Obrigado, então, volta, né? Então, tem a orientação e se for muito grave, também já tem um direcionamento. Para ele procurar consultas de especialista, ou na rede básica, ou depois na cidade que ele tiver. Então a gente tem essa orientação e tem esse envolvimento. A Secretaria de Saúde faz isso com muita assim, presença maciça. E as universidades. Então todas as faculdades aqui também têm envolvimento. Ela é plurifaculdade, ela não é só da FAMERP. Tem os alunos da FAMERP, da enfermagem da FAMERP, mas tem todos os outros aqui que participam ativamente. UNIP, NORP, todos eles fazem uma atividade conjunta com seus médicos, enfermeira, aluno, divulga interno, divulga externo. Então, nós vamos falar muito do rim esse dia aí. Acho que vai ser pouca gente, vai escapar. Então, só lembrando, é no shopping do HB. Shopping Norte. E Poupa Tempo. Das 9 às 15 horas. Nesses horários vão ser oferecidas informações e as coletas desses exames nesses locais que vão detectar se ele já tem alguma coisa ou não em relação ao comprometimento renal. Que ótimo. Bacana. O legal é que, sim, pega a gente que fica mais aqui para o centro, né, pensando aqui no Poupa Tempo, é um horário que normalmente as pessoas estão próximo do almoço, né? Então não tem uma desculpa para falar quem não vai lá fazer o exame. Fica atrativo, né? O brasileiro gosta também de um teste, uma coisa. Olha lá, ó, tá não sendo injeção, o cara vai lá. Não sendo injeção, o povo vai, exatamente. Mas até com a vacina agora, com a aderência, eles até, se tiver alguma coisa, eles vão também. Eu acredito que sim. Eu acho que isso é muito bom, porque todo mês tem alguma campanha também. Sim.
de alguma doença, de alguma patologia, de alguma especialidade. E isso é bom porque a população vai chamando a atenção dessas questões. E nós estamos agora na fase de falar do rim, da creatinina, então tem que falar todo dia. Vou botar o nome É que meu filho não deixa, eu não ia pôr o nome da minha neta de creatinina. Né? É um nome bonito até, né? Pô, mas coitado da criança. Né? Depois, né? Doutor, eu queria... a gente falando de saúde dos rins, né? A gente sabe que o Brasil tem uma questão dos transplantados, né? Como que funciona também essa mesma abordagem para uma pessoa que ela é transplantada, né? A partir do momento que claro que ela já tem um cuidado elevado com os seus rins em função do transplante, né? Mas esses mesmos exames, esses mesmos marcadores, ele tem que ficar mais atento com isso? Ou não, o transplantado já existe uma rede de atenção a ele, né? Uhum. Se é uma coisa que funciona no Brasil, no SUS, são o sistema de transplante. Espetacular. Faz transplante, consegue fazer os exames pré-transplante, o transplante, o segmento pós-transplante. Então, eles têm todos os imunossupressores gratuitamente e tem segmentos ambulatoriais. Então, o transplantado, ele desde o pré-transplante, ele já tem esse ensinamento que ele tem que cuidar muito bem desse rim. Uhum. Porque ou vem de uma pessoa falecida, uma família que doou, ou de alguém vivo que também que doou. Uhum. Então ele tem que ter esse compromisso de acompanhar o seu rim, não deixar ele tomar medicação, continuar tomando seu imunossupressor, mesmo porque esses medicamentos são também cedidos pelo Ministério da Saúde, são medicamentos caros, eles são cedidos. Então, enquanto a eles, eu acho um pouco provável em termos de preocupação. Uhum. Nós temos que ter muita preocupação com o renal crônico, né? Que ele está com o rim comprometido e está chegando o momento de fazer sua diálise. Uhum. Esse, às vezes, se perde e não chega na diálise. Se a gente pensar que um paciente, cada 10 no mundo, tem algum tipo de comprometimento renal, não estou falando da insuficiência renal final, algum grau, né, que vai descendo. Ainda naquela fase silenciosa. Não, e ainda boa, a filtração não é 100%, mas está com 60%, por exemplo. Uhum. Né? Depois 40%, 50%. Se você pegar a população geral, por exemplo, na grande Rio Preto, que tem 102 municípios, que o hospital de base abrange, a nossa DRS, vamos dizer, nós vamos ter 2 milhões de pessoas, nós vamos ter 10% de que alguém vai ter doença, algum tipo de doença renal. Então, esse doente renal que não chega nem na diálise, porque ele tem uma insuficiência renal severa, as consequências de outras patologias, e essas patologias que vão determinar a mortalidade dele, internação e a gravidade da evolução dele. Entendi. E essa é a questão que nós estamos falando, né? Não tem como não usar remédio. Hoje, as farmácias populares, elas cedem o remédio para pressão e para diabetes. Tem uma rede pública, você vai lá, você ganha o teu remédio. É só passar no médico. Poucos países dão medicamento gratuitamente para essas grandes populações que têm essa doença, diabetes e hipertensão. Então tem que tomar, tem que passar lá e tomar. Então o transplantado tem esse cuidado, esse prévio, esse acompanhamento. Ele já tem esse acompanhamento recorrente. Né? Ele tem que voltar... Sabe, no início semanal, depois mensal, depois trimestral, anual, ele tem todo um acompanhamento. Então, isso é um ambulatório de especialidade. O renal crônico, que ele não tem esse acompanhamento, ele está perdido nesse milhares de pessoas que têm diabetes, hipertensão e estão por aí. Por isso que quando ele foi atendido lá na UBS, quando ele foi eu vou no endocrinologista, tem que ter uma ureia e uma creatinina. Ou urina tipo 1. Eu vou no cardiologista, ele está preocupado em fazer o teste ergométrico, faça uma creatinina, e muitas vezes pede. Né? Então, nessas consultas, por que eu falo para fazer? Porque são exames baratíssimos. Uhum. Não vai olhar nada, nem o plano de saúde, nem o SUS. É coisa de centavos, R$1. E vai trazer assim, um benefício grande para ele se ele detectar se tem alguma alteração. Então, tem que dizer para ele, pedir para o médico dele: doutor, eu vim aqui, minha coronária não está boa, fumei muito, estou obeso, quero emagrecer, quero fazer atividade, jovem quero fazer. Como é que está a saúde do meu rim? Ele tem que perguntar.
Sim, E o médico vai dizer, vou ver, então, não, você não tem nada, não, mas eu não tenho nada, mas existem formas de fazer isso aí. Creatinina é urina tipo 1. Uhum. E aí até, por exemplo, vamos supor que ele passe num clínico geral, ele vai ser encaminhado para um especialista. Sim, tem toda uma... Hoje o atendimento do sistema de saúde, ele é hierarquizado, ele começa, a porta de entrada são as UBS. Ele vai lá e de lá, se for detectado alguma coisa, ele vai ali até chegar no especialista. Né? E também na população geral que tem convênio, também, ali ele escolhe qual, ali já é diferente, ele quer ir no especialista. Né? Tem o salto, né? Não, já não tem essa porta de entrada, então ele quer ir no super especialista. Às vezes tem uma cefaleia, eu vou lá ver o neurocirurgião, né? Então vai lá no neurocirurgião, porque tem direito, tem um plano dele. Mas tem que lembrar sempre que essas pessoas mais vulneráveis, elas estão também mais vulneráveis sobre as intempéries, como nós estávamos falando. Por que vulnerável? Vulnerável porque ele já tem uma função renal reduzida. Se você tiver terremotos, enchentes, isolamentos, Covid, então coisas que pegam localmente ou abrangente, essa população que já tem função renal alterada, ela é muito mais suscetível a ter complicações. Então, durante o Covid, quem tinha função renal alterada teve muito mais mortalidade que quem não tinha função renal alterada. Quem mostrou isso? A creatinina, na chegada, você mostrava. Então, ele pegava a doença e sobrevivia muito menos. Quando tem um terremoto, se você pegar um cara saudável que tem insuficiência renal, o que tem insuficiência renal já vai ter menos chance de sobreviver. Enchente, isolamento, extremos de temperatura. Então, ter uma proteção e um olhar para essas milhares de pessoas que já têm um déficit de função renal. Não é o renal crônico que já está em diálise e nem o transplantado, mas esse que a gente desconhece. Nós precisamos detectar ele na população, fazer o diagnóstico, tratar adequadamente, junto com os outros especialistas e com o clínico geral, e proporcionar a ele um alerta que ele seja tratado diferente quando tiver essas intempéries, essas catástrofes, esses acontecimentos que pega toda a população. Em relação à questão alimentar, por exemplo, quais são os grandes inimigos do rim, digamos assim? Existem alguns alimentos que eles podem trazer alguns malefícios? Também é uma pergunta muito boa, né? Por quê? Porque não só no rim, né? O médico era assim, quando a medicina não sabe muita coisa, o que ele faz? Ele tira alimento, ele quer te pegar de alguma forma. Sempre, historicamente, na história da humanidade, você quer mudar a dieta do sujeito, olha lá, tal, para ver se ele vai mudar. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que é uma dieta saudável. Eu costumo falar, se você pegar um consultório, está esperando lá, dá uma folha para cada um, escreva para mim o que é uma dieta saudável. Pouca gente vai errar. Né? Eu falo, escreve que é uma dieta não saudável, eles também vão acertar. Então, o que tem o rim? O rim só vai ter uma dieta mais específica, mais maior atenção, quando ele perder muita função renal, quando ele tiver essa creatinina já alterada, estiver abaixo de 20%, 30% da filtração. Acima disso, você tem que ter uma dieta saudável. Vou tirar toda a carne. Não adianta nada. Se você tiver uma hipertensão, tiver um diabetes, você pode aderir a alface todo dia que você vai ter sua doença. Então, claro que a proteína, a sobrecarga de proteína no rim doente não é bom. Não é bom. Mas a proteína sem ter um rim doente também não faz tão mal que ela seja consumida de uma forma saudável. Sim. Né? Então, se preocupam demais com a dieta também, para tudo, né? Hoje em dia mais ainda, eu acho que tem que ser mesmo, a gente tem que ser rigoroso, saber os componentes, as coisas que a gente come, tudo. Mas o efeito da dieta no rim só vai ter uma valorização grande quando ele já perder bastante a função dele. O restante, você vai ter uma dieta se você tiver uma outra doença e você vai ter que ter, o paciente hipertenso tem que comer pouco sal. Né? Nós comemos 12 gramas de sal, 10 gramas de sal brasileiro. Ainda, põe em cima, né? É a picanha lá, já um sachêzinho, né? O aperitivo, né? Depois, né? Então todo mundo adiciona muito sal.
E nós não falamos do rim. O rim, além de ser um grande filtro responsável pela homeostase e tudo, ele interfere muito no quê? No sistema de hipertensão do indivíduo. E ele também tem uma outra função muito grande, que é fabricar hormônio. Você fala, como o rim fabrica hormônio? Fabrica. Ele fabrica um hormônio que faz com que esse hormônio que sai do rim vai na medula e fabrica o sangue. Então, todo paciente que vai perdendo função e vai fibrosando esse rim, ele começa a fabricar menos esse hormônio. Então, os pacientes numa fase lá na frente vão ter anemia, vão ter fraqueza, porque o rim está fabricando menos hormônio. Então, ele tem o efeito hormonal, ele tem uma capacidade hormonal importante, ele tem essa capacidade de filtração, que é o principal dele, de concentrar, diluir e filtrar, e tem componente de fabricar outro hormônio que também eliminar o sódio. Quem elimina o sal nosso é o rim. Então o indivíduo come sábado, domingo, uma dieta hipersódica. Pô, ganhei peso e tal. Vai demorar um tempo até o rim jogar para fora tudo aquele sal. Quem tem pressão alta vai piorar a pressão dele. Por quê? Quem vai manusear o sódio, quem vai manusear o volume é o rim. Então ele tem um papel importante na hipertensão. Porque ele fabrica também, ele sintetiza alguns hormônios também pressóricos, que vai interferir na pressão, outros hormônios que interferem na anemia, e vai filtrar, concentrar e diluir. Então ele tem essa múltipla função. Vitamina D, ele interfere na vitamina D. Quando ele está perdendo a função renal, a vitamina D ativa deixa de produzir a quantidade adequada, vai dar doença óssea, vai dar consequência. Então ele tem esse papel que a gente não, as pessoas desconhecem muito, e dá muita ênfase à parte de fazer xixi. Eu falo, xixi não é qualidade. Eu falo, xixi clarinho não é qualidade. Não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Eu urino bastante, não quer dizer nada. Senhor, parabéns, senhor. Tem que ir bastante no banheiro, pô, mas... E daí, pô? Não é? Então, acho que o maior recado assim, que a gente pode deixar para a população é os cuidados com a hipertensão e também com a diabetes. Diabetes. Ter uma dieta saudável, evitar a obesidade e envelhecer adequadamente. Porque todos nós estamos envelhecendo. E ainda bem. Os avanços que nós estamos tendo na humanidade, nós estamos jogando a nosso envelhecimento hoje é uma coisa assustadora, a sobrevida de pacientes. Nós estamos chegando aí a média das mulheres mais que os homens, mas acima de 80 anos, 84 anos. É só ver os prefeitos que foram de Rio Preto, morreram quando? Andaló, 40 e poucos anos. Todos eles, se você for ver, morreram numa idade abaixo de 50 anos. Infarto, AVC... Se a gente pegar nossos antepassados mesmo, sim, né? Tinha uma expectativa de vida mais baixa do que hoje em dia. Eu falo deles porque são pessoas notáveis, quer dizer, o Andaló ficou famoso, construiu as grandes avenidas, deu um grande salto em Rio Preto. Morreu muito jovem, é uma coisa absurda. Você fala, como é que morreu tão jovem? Porque não tinha medicamento, não tinha prevenção, tinha hipertensão, fumava mais, dieta inadequada. E eram menos obesos. Se você pegar a fotografia de estudantes, grupos que se formaram há 30 anos de agora, não dá para comparar. Então, o que aconteceu com a população? Ficou mais obesa, veio mais diabetes, veio mais hipertensão, e nós envelhecemos muito rápido. Nós demos um salto muito grande no envelhecimento no Brasil. Fatores estressores também podem levar... É que, na verdade, eles vão acabar levando a cenários de hipertensão, né? O estresse leva a uma dieta inadequada, um sono inadequado, e vai emendando. E não é o estresse, né? Quer dizer, ele traz uma série de mudanças, de mau hábitos, e que vão influenciar na saúde desse indivíduo. Então, também tem que ter... dieta saudável, atividade física, e vocês não perguntaram do álcool, é engraçado, né? Eu acho que vocês estão álcool e rim, né? Até perguntou da cerveja, não, mas só da cerveja é muito leve, se fazia mais xixi e tal. Mas então tá, vamos fazer uma pergunta a respeito disso. O álcool, quais são os grandes detratores do álcool na saúde dos rins? Então, pessoas que
tem funções hepáticas comprometidas por conta de... Então, o álcool, o consumo de álcool exagerado é devastador na sociedade. Então, acho que isso, tem dúvida, ele vai levar a muito mais complicações hepáticas do que renais. E o paciente que tem doença renal, cirrose, vai levar a insuficiência renal também. Então, o paciente que tem cirrose, doenças crônicas e consequências pancreatite que levam a essa evolução pelo uso abusivo do álcool, lesa o rim também de uma forma secundária. Então, você vai ter uma insuficiência renal. Efeito colateral, né? Efeito colateral secundário esse consumo exagerado do álcool. Mas o álcool, um moderado, um vinho, coisa, não vai, uma, 2 doses de destilado, isso não vai lesar o rim. Não vai lesar o rim. Então, mesmo as pessoas às vezes falam, olha, eu tenho não vai mudar se ele tomar ou não tomar. Entendeu? Ele não lesa agudamente, só se for um excesso exagerado. Mas ele não traz consequência como outras drogas e medicamentos, às vezes, que o uso contínuo são muito mais deletérios. Por exemplo, anti-inflamatório. Eu falo, anti-inflamatório de curto prazo não faz mal para ninguém. O problema é que eles põem em fórmula e usam meses e anos. E isso é um problema grave para o rim. Ele piora a função renal ou lesa o rim de uma forma, às vezes, irreversível. Sim, acho que por isso que é importante sempre consultar seu médico. Antes de tomar qualquer coisa. Antes de tomar qualquer coisa. Automedicação, né? Que o pessoal gosta muito de fazer automedicação, mas não se atenta que isso pode trazer consequências mais graves. Né? Com certeza, com certeza. Doutor, muito obrigado. Acho que foi super esclarecedor esse programa, para a população que olhar para o rim com um pouco mais de cuidado e não só para o rim, né? Hipertensão, diabetes, tudo impacta em todo esse cuidado. E acho que essa reflexão do Dia Mundial do Rim para a população é super importante. Obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado. Pergunte para o seu médico, para o seu vizinho, para a sua família, para todo mundo, como está a saúde dos seus rins. E dose sua creatinina. Se você não dosar creatinina e fizer o exame de urina, você vai ficar sem saber. Tá bom? Exatamente. Tá bom. Obrigado. Obrigado, então, doutor. Obrigado a você também que acompanha a gente. Compartilhe esse episódio, né? Esse episódio vai ao ar hoje no sábado, mas você já compartilhando ele, temos aí domingo até na quinta-feira, dia 9, para você dissolver essa informação para mais pessoas. E lembrando que não só a gente falou muito daqui da Prefeitura de São José do Rio Preto, mas aí na sua cidade também deve ter uma campanha, então procure aí a Secretaria de Saúde, posto de saúde, que com certeza terá uma campanha. É isso aí, gostaria de relembrar só os pontos que o doutor falou, né? Lá no shopping, no Cidade Norte e no Poupa Tempo. Isso vai ser no dia 5. Do dia 9. No dia 9, desculpa, no dia 9, onde vai ter a campanha. Das 9 às 15 das horas. 9 às 15 horas, onde vão ser feitos exames básicos como aferição de pressão, diabetes, urina, né? Glicose e informações sobre doenças renais. E os encaminhamentos já, se forem necessários. É isso aí, pessoal. Espero que vocês difundam essa informação. Vamos cuidar da saúde dos rins, porque ela é extremamente importante para a nossa saúde como um todo. Lembrando principalmente dessas doenças principais que o doutor falou, que acabam desencadeando, né? Vamos ter um olhar maior aí sobre a nossa saúde. Beleza. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Compartilhe com todo mundo. E nos vemos na próxima semana. Valeu! É isso aí. Obrigado. Valeu!